ver com exórdio nosso irmão Airi. A sua palavra, Airi. Boa noite, amados irmãos. O exórdio desta noite é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 145, Obreiros, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Desde tempos imemoriais, idealizam criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas, diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência. Mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes. Contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo, em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo é apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. O exórdio da noite de hoje nos convida à seguinte reflexão: quais são as minhas obras que eu estou fazendo aqui na Terra? E qual a qualidade da obra que eu estou deixando? Porque na época do Cristo, as obras, o trabalho que se fazia era meramente exterior. Consistia em se ir nas praças, ao público, e orar para ser visto, fazer sacrifícios de animais, ou quando as pessoas estão vendo, depositar grandes somas de dinheiro nos templos. Ou seja, era todo um movimento exterior, sem nenhuma vivência daquilo que se está fazendo. E, atualmente, muitos dos trabalhadores, não só espíritas, como católicos, evangélicos, estão também trabalhando simplesmente as obras exteriores, sem colocar o coração,
sem colocar o sentimento. No livro O Nosso Lar, André Luiz era católico, frequentava a igreja, fazia as orações, mas foi para um umbral e ficou lá um certo tempo, até ser resgatado e ir para o Nosso Lar. Enquanto a mãe dele, também católica, foi para um plano espiritual superior ao Nosso Lar, mostrando que para Deus, para a espiritualidade, não é a nossa religião, não é a nossa fé o fator determinante, e sim aquilo que estamos fazendo quando estamos no culto, na missa, na palestra, aplicando o passe, participando de reuniões de estudo. É isso o que é determinante. Aonde está o nosso coração? Porque muitas vezes só estamos fazendo alguma coisa por tabela. Ah, minha mãe vai, eu vou. Estou indo para acompanhar minha esposa e a gente não está presente naquilo. Então, de nada vale para Deus. De nada vale para Deus. E é interessante porque Emmanuel coloca que é justamente esses movimentos exteriores que, desde os tempos antigos, procuramos fazer. Procuramos alguma forma, alguma fórmula pronta para dizer a Deus que seguimos os seus ensinos, que fomos melhores, em vez de procurarmos fazer isso diariamente. E ficamos contando as nossas lamúrias quando chegamos na espiritualidade, achando que isso vai ser objeto de engrandecimento. Chegamos ao plano espiritual, minha existência foi muito difícil, tive que carregar um filho problemático, um marido difícil, dificuldades financeiras das mais variadas, quer dizer, a gente sempre se queixando, na mentalidade de que quanto mais reclamarmos, maior será o nosso grau de evolução na espiritualidade. Achando que vamos ser promovidos a espíritos de primeira grandeza pelo fato de termos vivido muitas dificuldades na Terra. E Jonathan já contou esse exemplo da esposa que passou a encarnação inteira aguentando um marido difícil, achando que isso seria suficiente para quitar o débito dela para com ele. E aí, ao chegar no plano espiritual, descobriu que precisaria voltar com o mesmo marido.
pois ela passou a encarnação aguentando, e a próxima seria amando. Então, não é o fazer por fazer. Não só as dificuldades e percalços, pelas dificuldades e percalços. Que lição estamos tirando disso? Porque se passarmos por uma provação sem sem aprendermos nada, sem modificarmos nenhum comportamento nosso, de nada valerá, de nada terá valido essa experiência. Precisaremos passar por ela de novo para tentar aprender o mínimo. Por isso que os espíritos não cansam de dizer que precisamos bem viver a nossa encarnação, a nossa vida aqui na Terra. Porque viver por viver, temos por volta de 7 bilhões. Agora, quem está bem vivendo? Quem está procurando ajudar o próximo? Verdadeiramente, sem querer aparecer. Quem está procurando fazer a sua reforma íntima, vencer o seu orgulho, a vaidade e o egoísmo? Bem poucos. E ficamos numa busca desenfreada pelos títulos nobres, por ficarmos em grande destaque no movimento espírita. Só que, se buscarmos somente a vaidade de ser uma figura pública que lota os auditórios e que atrai multidões, isso de nada vale. Às vezes, maior trabalho está prestando aquele que serve a água fluidificada no centro espírita, fazendo com carinho, com amor, com dedicação, com atenção. Além de nos preocuparmos com a grandeza da obra, também precisamos ter uma obra, como Paulo disse, que nós não nos envergonhamos. Aqui, enquanto estamos no plano terrestre, podemos nos iludir. Podemos tapar o sol com a peneira. Aplicar uma anestesia geral na nossa consciência. Nos iludir. Só que no plano espiritual, a verdade vem à tona. E aí veremos a qualidade daquilo que semeamos aqui na Terra. E é justamente nesse sentido que Emmanuel pede para buscarmos a reflexão. Às vezes, reclamamos das tarefas que nós temos. Queríamos uma tarefa mais nobre na espiritualidade, psicografar livros, escrever cartas de parentes que já partiram. Temos esse merecimento, temos a humildade para fazer esse trabalho sério, sem nos envaidecermos. Às vezes,
O trabalho mais proveitoso é aquele que fazemos de resgate aos irmãos do umbral, nas reuniões de desobsessão, por exemplo, nos resgates que fazemos durante o nosso sono físico. Estamos sendo muito mais úteis à causa espírita, a Deus, à espiritualidade, nas tarefas mais rudimentares, nas enxadas, como Emmanuel colocou, do que propriamente dito no serviço catedrático, no serviço mais intelectual. Às vezes, o nosso grau evolutivo, só o tipo de trabalho adequado ao nosso grau evolutivo é a enxada. É ter que abrir buraco na terra dura, ficar com as mãos calejadas. E precisamos ter a humildade de reconhecer isso e trabalhar com carinho e amor, pois Deus não faz nenhuma distinção de seus trabalhadores. Absolutamente nenhuma distinção. O que ele quer é o comprometimento e o amor. E aí, quem sabe, sendo fiel nas pequenas coisas, as grandes começarão a chegar naturalmente para nós. Era isso, Jonas. Faço a prece? Faça a prece. Gostaria de convidar a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus Pai, Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, guia e modelo, agradecer a eles por mais este dia, por mais essa oportunidade de aperfeiçoamento, por estarmos todos juntos, mesmo que virtualmente, para recebermos a mensagem do seu Evangelho Santo e Consolador. Que todos os que aqui estão reunidos e aos que não puderam estarem presentes, que a equipe espiritual derrame sobre todos nós seus bálsamos consoladores, os fluidos salutares, que acalmem nosso espírito, aquietem nossas mentes e corações. Que os sentimentos de angústia, de medo, solidão, desespero, possam se desfazendo aos poucos de nossa mente. Que os sentimentos de fé, esperança, amor e caridade abundem em nossos espíritos. Que possamos ver a beleza de Deus em todas as coisas. Amém. E que, apesar de toda dor e sofrimento, Jesus ainda é o governador deste planeta. E nada acontece sem a sua permissão. Que possamos confiar na espiritualidade, mantermos firmes a nossa fé e que a caridade em nossos corações continue acesa. Que assim seja. Que assim seja. Então, amados irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
Vamos dar prosseguimento à nossa reunião com um tema que é bastante significativo. Esse tema é muito atual. Fala do momento que nós estamos vivendo. E a partir daí, vamos, na medida do possível, abrir as nossas consciências para absorver, pelo menos, aquilo que é pertinente às nossas necessidades espirituais. Só um momento. Hoje, iremos falar sobre o tema As Portas da Regeneração. Todos nós estamos vivendo um período de grande turbulência, quer seja no campo físico, espiritual, emocional. A humanidade, com essa pandemia, enfrenta inimigos visíveis e invisíveis. Os obstáculos materiais, espirituais, morais, seguem nessa mesma linha de raciocínio, de dificuldades. Então, hoje, iremos falar da grande dificuldade de realizarmos a transformação interior. Nesse momento que nós estamos vivendo essa pandemia, o que está dentro é o alicerce, é a base, para que você possa enfrentar o obstáculo, a perda, o luto, o desespero, com a esperança de dias melhores. Quem você é, aquilo que está no seu coração, vai determinar se você vai superar o obstáculo ou se você vai ficar lamentando a sua angústia, tristeza, sem uma solução para sua dor, seu luto, sua angústia. Então, vamos lá. As portas da regeneração traz temas atuais como humanismo. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Liberdade, felicidade, ciência, ecologia, tecnologia, racismo, pandemia, livre-arbítrio, obscurantismo, corrupção, família, Deus, o sentido da vida e muitos outros avaliados sob uma perspectiva histórica e espiritual para descobrirmos o que demandará nossa atenção emergencial nesta grande transição planetária que já bate às nossas portas. Então, vocês observam que aqui há uma mudança em vários campos da ciência humana, dos sentimentos, como a sua religião está lhe dando o amparo, o consolo e a fé para enfrentar essa pandemia. Então, há uma mudança radical no mundo, que mexe com tudo que nós conhecemos acerca da humanidade. Mas hoje, vamos falar diretamente da nossa dificuldade
de realizar a transformação interior. Vamos lá? Vamos lá. No momento de autocentramento voltado para dentro, nós estamos enfrentando dores emocionais e espirituais que estão conduzindo a nossa existência para situações que poderiam ser superadas, porque não é a notícia ruim ou boa que define se você vai ser aquela pessoa que vai superar ou não o obstáculo, mas aquilo que tem no seu coração. Se a dor aparece, se a angústia está presente, qual é a nossa maior segurança? É o desespero? É a angústia que está fora? É a inquietação? A nossa segurança espiritual está dentro. São os nossos valores morais, éticos, espirituais que definem como você vai superar um obstáculo. Então, todos nós teremos que ter um olhar para dentro de nós e avaliarmos quais são os valores necessários para superar as dificuldades do caminho. Cada um de nós busca, neste momento, a sua reserva moral e espiritual, aquilo que você aprendeu na sua religião. Que Deus é bom, que tudo vem do Pai, que a nossa fé em Deus deve estar baseada na confiança e na resignação. O Deus que nos criou nos permite que cada um de nós busque o Deus interior, tão importante para superarmos a dificuldade do caminho. Então, as respostas estão fora de nós, estão dentro de nós. Por isso, muitas pessoas estão se perdendo, porque os valores que ela acreditava intimamente não eram valores sólidos, seguros, que desse a essa criatura a possibilidade de enfrentar os obstáculos que essa vida tem. Então, eu vejo nos jornais, nas TVs, pessoas se perdendo por coisas pequenas, por discussões estéreis, por situações que poderiam ser resolvidas apenas com o silêncio e com a paz interior. Por isso, cada um deverá fazer essa viagem para dentro, para buscar os alicerces morais e espirituais, para vencer os obstáculos do caminho. Porque Jesus foi muito bem claro: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não disse que iria resolver as nossas questões. E ele diz mais: aquele que quer seguir a mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então, nós teremos que ir até o Gólgota com a nossa cruz. Se o Cristo foi até o Gólgota, cada trabalhador deverá carregar sua cruz com fé e esperança no Altíssimo. Então, vamos passar para outro item que é interessante. Olhar com quem você vive, aprender a viver. Aí ele falou no começo do exórdio, sobre isso. Então, senhores, resumindo, nós teremos que ter a paciência de aceitar os erros dos outros e os nossos erros. Fica difícil? Fica. Se você não compreender que agora o seu lar, que era um albergue, virou um lar. Nós saímos para o trabalho, para as festas, visitar os familiares, e agora, quando o lar se torna um conjunto de pessoas convivendo sob o mesmo teto,
nós estamos com dificuldades das mais diversas ordens. O número de separação aumentou, a violência aumentou. Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? A resposta está bem clara. Nós não conhecíamos ou não conhecemos as pessoas que convivem conosco. Nós não sabíamos que aquela pessoa era assim, tinha alguns vícios, algumas virtudes. Conclamando, e nós deixemos agora de lado a ilusão criada de nossa família e agora temos que aprender a viver a verdade. Olhar para cada pessoa como um espelho e a partir daí buscar viver em harmonia. Vai ser difícil? Vai. Mas não é impossível. Qual é a lição do mestre? Maior é o perdão das ofensas, tolerância, indulgência para com as fraquezas alheias. Então, vamos ter que colocar isso na prática, se quisermos viver em harmonia e com certo equilíbrio. Outro item que nos chama a atenção é que, para o vício do consumo, muitas pessoas estão tristes porque não podem mais sair de casa para comprar, passear, ir ao cinema, ter as suas atividades normais. Então, muitas delas estão, de uma forma ou de outra, deprimidas, tristes, porque não podem mais sair para comprar e consumir aqueles itens que ela fazia uso durante a situação, melhor, durante o processo, que não havia nenhuma pandemia. Então, isso tem causado muitos processos de depressão. Infelizmente, realmente, temos que parar os nossos vícios de consumo e dedicarmos agora para fazermos a lição da tranquilidade e do equilíbrio. Seguindo, vamos lá. Outro item que é interessante é notar as arestas que existem entre nós. Aquelas palavras pendentes. Como ele falou, a mulher passou a vida inteira tolerando o marido e achando que isso era para ela a libertação. Quando ela acordou no mundo espiritual, teve a triste surpresa. Ela não compreendeu que há uma diferença entre tolerar e amar. E aí os benfeitores disseram, tudo bem, a senhora passou a vida inteira tolerando o seu marido. Agora a senhora vai voltar com o mesmo marido para amar. Porque o amor é a única vibração do universo que dissolve o ódio, as angústias, tristezas. O amor, ele é o antibiótico para as nossas doenças físicas, morais e espirituais. Então, muitos que estão ainda na Terra estão deixando certas arestas, palavras pendentes, que terão que voltar novamente para colocar tudo diante da justiça, para que o equilíbrio seja feito, porque está no Evangelho, não sairás da terra enquanto não pagares o luto do cetil. Então, nós temos que ter essa hombridade e responsabilidade de apagar aquelas arestas que nós temos entre nós, com um amigo, com um vizinho, com um parente, com a esposa, com quem quer que seja. Porque isso é de suma importância para que nós possamos fazer luz. Muitas pessoas dizem, Jonas, eu queria a luz de Jesus. Sim, a luz de Jesus é amor, perdão, moralidade, ética, compaixão, benevolência. Esta é a luz que cada um de nós deve absorver do Cristo. Não uma luz que possa nos salvar dos nossos erros. Não. É a luz do comprometimento de fazermos a nossa parte e cumprirmos aquilo que está ao nosso alcance. E seguindo,
Aprender a trabalhar a paciência, tolerância e empatia. Senhores, são palavras de suma importância nesse momento de pandemia. Paciência com a sua família, paciência em saber esperar o momento certo, que Deus possa, nesse momento, derramar sobre cada um de nós as bênçãos do amor e da caridade. Tolerância, sim, para com os erros dos outros. Porque eu vejo com muita tristeza nas reportagens as pessoas praticando certas observações, colocando palavras vazias, destruindo a moralidade, certo? E as pessoas parecem que estão no mesmo revide. Se alguém comete um erro, o exercício é da tolerância e não cometa o mesmo erro da pessoa que você está criticando. O nosso dever não é corrigir o outro, não. É corrigir a nós mesmos. E tolerância significa usarmos da benevolência do Altíssimo que tem para conosco, porque Deus é tolerante para com seus filhos, de forma praticamente infinita. E a empatia para entender a dor do outro, o desespero do outro, e trabalharmos os processos que nos vinculam como irmãos. Não estamos separados. A empatia nos faz sentir a dor do outro, e a partir daí, ser um instrumento de socorro. Deus nos colocou nesse mundo, não foi para agravar nenhuma ferida, não foi para ferir ninguém. Deus nos colocou nesse mundo para sermos instrumentos de seu amor. Se nós, na grande tarefa que absolvemos do Altíssimo, nós temos que ter esse papel. Se você não puder ajudar, mas também não critique. Não agrave a dor alheia de quem quer que seja, do criminoso, do déspota. Nós temos que manter os nossos ouvidos no algodão da tolerância, do perdão e da empatia. E seguindo nessa mesma linha de raciocínio, trabalhar a misericórdia e a compaixão. É o que menos nós estamos vendo nesse mundo. A misericórdia e a compaixão, elas são os atributos dos anjos do céu. Compaixão pela dor alheia significa você vê aquela alma com fome e dá o pão para alimentar. Aquele que está desesperado, a palavra de consolo, de amor e caridade. Porque é impossível ficar passivo diante de uma situação em que você observa a angústia e sofrimento. Quando você encontra uma mãe com 2 filhos, ela magra, esquelética, o filho mamando e ela pedindo, por favor, me ajude com algumas moedas, porque eu preciso alimentar os meus filhos. Na porta de uma farmácia, lotada de pessoas que foram lá sacar, foram comprar, e todo mundo passando por ela como se ela fosse invisível. Olhar para aquela mãe, ver os olhos dela com 2 filhos, mendigando pão material, mendigando a nossa compaixão. Naquele momento, poucas pessoas têm a misericórdia e a compaixão por aquela mãe. Então, antes da pandemia, o mundo estava bem. Antes da pandemia, não tinha racismo, não tinha desigualdades sociais, não tinha corrupção, não tinha maldades. Tinha. A pandemia apenas amplificou e nos fez ficarmos calados na nossa insignificância, porque somos apenas uma poeira diante do tempo. Somos nuvem passageira que com o vento se vai. Nós somos apenas instrumento da mão do Altíssimo. Nossa vida está diretamente ligada à existência espiritual. Todos os que nascem na terra deixarão a terra. Isso é notório. E quando chegarmos no mundo espiritual, quais são as obras que nós iremos apresentar? Porque com certeza o Pai nos perguntará o que fizeste dos talentos que eu te dei. Enxugasse as lágrimas? Amparasse aqueles que estavam desesperados? Dividisse o pão material? O pão espiritual? É a reflexão que cada um deve fazer. E aqui tem uma observação muito pertinente. Realmente os trabalhadores da luz fugiram
mas devemos refletir para não sermos contaminados ou contaminar alguém. Numa nação que é religiosa, de vários credos religiosos, aqueles que adentram os templos religiosos, que dizem ser o seguidor de Jesus, nessa hora mais extrema, onde estão os trabalhadores do Cristo? Onde estão aqueles que receberam do Altíssimo a luz para mendigar, ou melhor, para ajudar aqueles que têm fome? Onde estão aqueles que se dizem portadores do Evangelho, pregando apenas palavras vazias? Porque ninguém consegue alcançar a esperança e a fé de barriga vazia. Aonde estão os trabalhadores da luz? Aonde estão aqueles que pregam o Cristo como Salvador? E aí nós vemos famílias inteiras nessa pandemia passando necessidades extremas, com fome, com sede. E esse raciocínio muito claro, estamos preocupados com a fraternidade, a sobrevivência, proteger a saúde, ou estamos preocupados com as finanças, com as dívidas, com os vícios? É notório nós percebermos que as pessoas estão preocupadas mais com as finanças, com as dívidas e vícios. Uma pessoa chegou para mim e disse, Jonas, você sabe? Eu disse, não. Eu não vou descobrir um santo para cobrir o outro. E ele é religioso. Ele diz que ama a Deus e ama Jesus. Eu olhei e disse para ele, então você não pode dividir o pão com alguém? O que é que o Cristo faria nesse momento? Você lembra do óbolo da viúva, que ela botou 2 moedinhas num gasofilácio? As únicas moedas que aquela viúva tinha, 2 moedinhas, ela colocou dentro do cofre de ofertas. E você me diz que não vai ajudar porque não pode deixar de ajudar a sua família? Isso é puro egoísmo. Aonde está a prática de Jesus? Então, muita gente está preocupado com as finanças, com as dívidas, com os vícios. De beber, de farriar. E aqueles que estão sofrendo? A fome. Não foi o Cristo que disse? Quando eu tive fome, me deste de beber? Ou melhor, quando eu tive fome, me deste de comer? Quando eu tive sede, me deste de beber? Mestre, quando te vimos com fome e com sede? Todas as vezes que fazeis a um desses pequeninos, é a mim que fazer. Então, será que nós vamos partir desta vida miseráveis espiritualmente? Pensando só nas nossas finanças, nas nossas dívidas? Se você vai para o Serasa, vai para o SPC? Será que a nossa vida está pautada apenas nas coisas materiais? É esta a nossa realidade espiritual? É esta a nossa evolução espiritual como praticantes das religiões que seguem o Cristo? Cada um faz a sua reflexão. Nós espíritas já sabíamos que viveríamos num momento de transição. E muitos de nós estamos preparados para dar o passo decisivo para a nossa abertura consciencial, nossa evolução. Neste momento, a pandemia convoca todas as pessoas a se revelarem aquilo que são por dentro. É a separação do joio do trigo. Nesse momento, nós sabemos quem são os nossos familiares, quem são as pessoas que estão convivendo conosco, quais são as atitudes. E as pessoas tentam, olhando para o espelho, vendo o seu reflexo, mudar o reflexo do espelho. Com desculpas, como a Ari falou, lamentando, chorando, de barriga cheia, enquanto 74 mil pessoas faleceram. Familiares, amigos, enlutados, estão agora chorando copiosamente o desencarne dessas almas. É esta a nossa evolução? É esta a condição de filhos de Deus? Nós somos irmãos? Somos irmãos. E nesse momento, nós temos que provar o nosso amor. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo.
é todo maior mandamento. Infelizmente, nesse momento, poucas pessoas estão realizando. Seguindo as nossas observações, então, é o momento de unirmos força para ajudar o próximo, com coragem e enfrentamento a nós mesmos, enfrentamento a nós e ao medo gerado pelos governantes das trevas. Então, muita gente está espalhando boatos, mentiras, dores, angústias, criando situações antagônicas que não ajudam, que não consolam, que não trazem a esperança e a tranquilidade para os nossos corações. Pessoas que só pensam em destruir, em fazer partido político, em menosprezar o outro, praticando os mais absurdos atos de violência física, emocional e espiritual contra o outro. Então, nós precisamos a coragem de enfrentar nós mesmos, é o medo que todos nós estamos enfrentando. O medo da doença, o medo de ficar pobre, o medo da velhice, o medo de enfrentar a pandemia. Então, nós temos que ter a possibilidade de se afastar desses mecanismos que destroem a nossa perseverança, a nossa esperança e a fé no futuro. Cada um de nós passa por um momento delicado, mas com Jesus triunfaremos sempre. Porque os Espíritos dizem, tudo pertence a Deus. Nada que está nesse mundo está ausente da criação do Altíssimo. Então, se tudo é de Deus, e é, então o Pai está conosco. E o Evangelho é bem claro quando diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas a consciência de Deus ainda é muito pequena nos homens. No dia que os homens transformarem o tema central de sua vida, Deus, como amor, com bondade e benevolência, a humanidade não terá mais dor, sofrimento, corrupção, racismo, não terá mais os sofrimentos. Quando colocamos Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Cada um deverá entender e encontrar esse Deus que está dentro de cada um de nós. Porque Deus nos criou para a felicidade. Então, a nova Terra vai exigir um sistema educacional muito forte, com fraternismo preponderando e eliminação da elite, pois todos estarão nivelados. Então, neste momento em que a pandemia chega, que é a regeneração, que é o olhar claro, sem hipocrisia, sem ilusões, aonde a elite, os pobres, ainda se debatem nesse processo, na nova terra, na era da regeneração, não haverá mais elites, não haverá mais pobres. Haverá apenas uma comunidade humanitária, igualitária. Todos terão os mesmos direitos. Ninguém sofrerá a dor extrema da fome, da falta de uma habitação. Nesse dia, sim, as palavras do Cristo estarão praticadas na íntegra, quando ele disse, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E isso vai acontecer. Então, seguindo a linha de raciocínio, vamos fazer aqui uma estatística de como está todo esse processo de distribuição na Terra. Como nós haveremos de nos comportar na escolha que devemos fazer. Uma escolha lúcida, tranquila e consciente da nossa responsabilidade. Cada um segundo as suas obras. Então, vamos lá. No nosso planeta, no planeta de provas e expiação em prova, nós temos 7,1 bilhões de encarnados. Encarnados, pessoas vivas. E temos 14,5 bilhões de desencarnados, fazendo o total de 22 bilhões de espíritos. Vamos lá.
28% tem condições de viver num planeta de regeneração. Se você pegar 22 bilhões e calcular 28%, vai ficar na Terra 6 bilhões de almas que têm condição de ficar num planeta de regeneração. Dos 22, os 28%, nós encontramos uma conta de 6 bilhões, 160 milhões de seres que vão ficar na Terra. Vamos lá, tenha calma, paciência. 15% ficam entre as duas vibrações, mas pode ter uma chance de evoluir. Então, nós temos 15 bilhões, ou melhor, nós temos 15% de almas que não sabem se vão para a direita ou para a esquerda. Se você fizer o cálculo direitinho, certo? 15% dos 22 bilhões significa que 3 bilhões e 300 milhões de almas não sabem se segue a Jesus ou não. Esta é a realidade. Eles não sabem. E aí, pasmem com o final. Nem todos nós possuímos condições de estarmos no planeta de regeneração. Quer dizer, 12 bilhões e entre 40 mil pessoas deixarão a Terra. Quem deixará a Terra? Os políticos que se corromperam, todos que praticam violência contra mulheres, a fauna, a flora, os animais, os traficantes, todos aqueles que manipulam a população, a mentira, o engodo, todos deixarão a Terra, porque o Cristo assim decidiu. Foi Jesus que decidiu que, neste momento, as suas palavras irão se realizar. Todos nós tivemos o tempo suficiente. 2000 anos, o Cristo repetindo as mesmas palavras: o amor ao próximo, a indulgência, a benevolência, a paz. E a partir daí, chega a hora que a lei divina se cumprirá. Cada um estará no seu caminho. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É apenas uma transformação de uma humanidade que ainda não compreendeu o amor que o Cristo ensinou aos homens quando estava no Gólgota, dizendo: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, mas que um dia a Terra se transformaria num mundo melhor, numa humanidade mais igualitária, humanizada e com amor no coração. Então, vocês observem que este momento, tudo que está acontecendo tem um encaminhamento. A Terra é governada por Jesus. E essa nau não está desgovernada. Jesus é o comandante desse grande barco. O que ele quer é que nós coloquemos em prática as lições que nós aprendemos no Evangelho, na Bíblia. Qual o maior mandamento que o Cristo falou no seu santo Evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, como a si mesmo. Então, nesse momento dessa pandemia, é a separação do joio do trigo. É a nossa verdadeira essência. Nós estamos liberando as nossas ilusões. Nós estamos mostrando quem somos dentro de casa, fora de casa. Porque quando alguém não usa máscara, age com total desrespeito à vida humana, foge da ética, da moralidade, porque você pode contaminar um parente, um amigo. E aqueles que desrespeitam demonstram quem são intimamente. Qual é a conduta íntima que eles estão realizando? E o Cristo foi muito claro.
Meus discípulos se conhecerão por muito se amarem. E foi mais claro ainda quando disse, e por que me chamais Senhor, 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 e não fazer o que eu digo? E também acrescentou, os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Então, toda essa conjuntura do nosso país, da humanidade, para quem tem uma leitura espiritual, percebe que agora é você com você, que nós temos que fazer a nossa lição, que o Cristo tem que estar no coração. O exercício é do pensamento jogar para o coração e do coração conversar com Deus. Então, são os nossos pensamentos, é aquilo que está no seu coração. E o Cristo falou com muita propriedade que os assassinatos, as publicações, os adultérios nascem aonde? No nosso coração. No nosso coração. Então, você é aquilo que está aí no seu coração. Jesus conhece você pelo nome. Então, as portas da regeneração já chegou em 1857. O que os Espíritos dizem com relação ao futuro que nos espera? Que cada um seguirá com a sua própria cruz, superando os obstáculos, as angústias, tristezas. Que o Cristo exige de nós lealdade. Porque aquele que não pratica o amor com o semelhante comete um ato de covardia com Jesus. E não se engane, todos nós haveremos de desencarnar. Quando você nasce, já nasce com a data de validade já definida. E lembre-se, quando chegar na espiritualidade, a primeira pergunta que a sua consciência vai dizer, ou vai fazer, o que fizeste dos talentos que eu te dei? As suas mãos estão vazias? O que você fez? Porque, senhores, nós somos apenas nuvem passageira. Estamos de passagem na Terra. E cuidar do espírito imortal que nós somos, esse corpo, é fundamental. Muitos de nós não conseguem entender esse processo. Morrem pobres espiritualmente. Porque haveremos de deixar esse corpo, essa vestimenta, mas levaremos os nossos desenganos, as nossas palavras pendentes, levaremos os nossos medos e receios. E aí, foi o quê? Fruto de nossa semeadura. A nossa sombra, a nossa angústia, quem criou? Somos nós, os criadores de nossa sombra, de nossas angústias e tristezas. Cabe a nós o exercício da sinceridade e lealdade, porque nós estamos vivendo essa pandemia. E cada vez que eu observo as pessoas fora, a família, o trabalho, fico estarrecido, abismado, com pessoas que nós acreditávamos que tinham uma certa tranquilidade, um certo equilíbrio, mas que agora bateu a porta do cerquinho. Então, cabe a nós, nesse momento, mantermos a confiança de que precisamos, sim, colocar Deus como centro de nossas vidas, porque tudo depende de Deus. É a vontade de Deus que prevalece. Tudo depende de Deus. Certa feita, para encerrar meus comentários, Chico Xavier, chegou lá um homem, foi lá onde Chico Xavier estava, chegou lá, certinho dele disse, Chico Xavier, vou dizer uma coisa. Sim, meu filho, pode falar. Eu vim aqui para matar você. Chico olhou e disse, oi, meu filho, o que é que você diz? Ele disse com muita humildade, faça-se a vontade de Deus, meu filho. Se eu tiver que morrer pelas suas mãos, vou morrer agora. O homem ficou pasmo. Foi embora. Não fez mal a Chico. Com muita humildade, Chico entendeu que todas a nossa essência depende do Altíssimo. Nada acontece por acaso. A verdade absoluta, só Deus. Nossa verdade é relativa. Porque quem dá a última palavra em nossas vidas é Deus. Não é nenhum homem. Não sou eu, nem padre, pastor. Ninguém dá a última palavra. Então,
aquele que quer seguir o Cristo, coloque o amor no coração. Coloque tatuado na sua espírito imortal. Os desafios que nós vamos enfrentar são grandiosos. Vamos ter que descer e renascer como a fênix. 74 mil mortos até hoje. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa atitude? Qual é o nosso dever como cidadão? Partilhar o pão ou apenas se preocupar com a sua posição e não ajudar o outro, porque, segundo algumas almas, eu não vou descobrir um santo para ajudar o outro. É pura ignorância e egoísmo. E nesse momento, o que nós faríamos se Jesus chegasse nesse momento? Qual seria as nossas obras? Como apresentaríamos o nosso espírito imortal para o Cristo? Cada um responde de acordo com sua consciência. O que eu sei, neste momento, qual é o meu papel? Igual a Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, quando ele foi cego pela luz divina. E ele disse para Jesus, Jesus, o que queres que eu faça? Paulo entendeu. Jesus quer de cada um de nós que sejamos irmãos na dor, no sofrimento, na angústia, que façamos o serviço da lealdade, do amor. Que aquele que tem fome, vamos dividir o pão. Aquele que está sem teto, ajudá-lo da melhor forma possível. Jesus quer que nós façamos a lição da caridade, do amor ao próximo. Porque quando você deixar essa terra, você não levará nada daqui, nem seu corpo. Nada lhe será, materialmente falando, você não levará nada. E a doutrina é muito consoladora, porque nos convoca ao exercício da caridade. Amar a Deus é vivenciar. Nós estamos vivenciando esse período. E os trabalhadores do Cristo estão à vista. Alguns estão fugiram do compromisso. Mas cada um seguindo as suas obras. E a partir daí, possamos seguir com Jesus. Agradeço a Iri. Né? Quer falar alguma coisa, Gisele? Alguém? Pode ficar à vontade. A Iri? Então, amados irmãos, vamos seguir. Faremos a prece final para que possamos agradecer de forma antecipada todos os benefícios, todo o amparo espiritual que haveremos de receber amanhã, na quinta, sexta, sábado, com muito amor nos nossos corações. Amado Mestre Jesus, pedimos um amparo e proteção espiritual para todas as almas que estão debaixo das pontes, nos hospitais, nos manicômios, nas prisões, sofrendo as suas dores físicas, morais e espirituais. Amparar aqueles que estão nas ruas, que eles recebam o pão material através da caridade, do amparo. Socorre também e ampara a todos os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, que enfrentam essa pandemia. Que o Pai conceda a eles a coragem e a perseverança e continuarem nessa grande tarefa de salvar vidas. Ampara os seus familiares, amigos e vizinhos que também participam de todo esse processo. Socorre também as famílias que perderam seus entes queridos pela pandemia e por outras mortes. Ampara estas almas, consola esses corações, aos amigos, parentes e vizinhos. Também socorre e ampara aqueles que desencarnaram
esse encontro no mundo espiritual. Que o Cristo seja a luz, a paz, a tranquilidade para essas almas. Ampara também a todos os trabalhadores do Núcleo Espírita Cristão Caritas, pacientes, frequentadores, todas as almas que neste momento enfrentam suas dificuldades. E rogamos a Jesus, o benfeitor maior, o alimento espiritual para que nós possamos caminhar com fé e esperança em dias melhores. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que a luz do seu amor e sua paz possa curar as nossas feridas físicas, morais e espirituais. Que o Pai, que nos criou com amor, possa fortalecer a todos os seus filhos que, neste momento, sofrem as angústias e tristezas do caminho. Que Deus possa abençoá-los, amados irmãos. Que vocês tenham uma boa noite. E agradecemos antecipadamente pelas bênçãos que harão de receber dos dias que seguirão. Porque sabemos que com Jesus triunfaremos sempre. Que assim seja.